Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, começa agora o JBR News, direto de Brasília, levando a principal informação do dia com análise para você, seguidor e seguidora, neste conteúdo do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília e também divulgado no portal R7. Eu, Alexandre Jardim, numa quinta-feira, dia 9 de dezembro, sempre atento aos movimentos políticos da capital federal. E hoje eu trago para vocês um comentário que já está sendo repetido, mas sempre com novas nuances, no intuito de você, seguidor e seguidora, entenderem um pouco melhor como funciona a política, ou se é possível, o que vou dizer agora, entender um pouco mais como funciona a cabeça dos políticos. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente teve uma clara mudança. Aliás, temos visto, de poucos dias para cá, uma clara mudança nas atitudes e nas falas do presidente da República, Jair Bolsonaro. E tudo isso se deve ao quê? Deve justamente ao que nós temos dito e batizamos como a temporada Eleições 2022. Ela está aberta, com muitos movimentos por tudo quanto é lado. Ontem mesmo o MDB oficializou a pré-candidatura da senadora pelo Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, que trocou rusgas e discutiu em plenário com outro candidato ou pré-candidato à presidência, que é o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Mas no dia de hoje, o presidente, vendo tantos movimentos de seus adversários ou possíveis concorrentes a 2022, resolveu vestir o figurino que ele tão bem colocou em 2018 e acabou levando justamente ao Palácio do Planalto e à presidência da República. O figurino do candidato Jair Bolsonaro, radical, com falas muito duras, com posicionamentos de ataque, enfim, se colocando como candidato à direita para um eleitorado que o elegeu em 2018, mas que em 2022 tende a correr de Jair Bolsonaro para um outro candidato que pode ser Sérgio Moro ou talvez até João Dória. De qualquer maneira, o que se vê é que no eleitorado chamado de direita no Brasil, o que Bolsonaro teve em 2018 parece não ter para 2022. E essa necessidade de retomar o figurino eleitoral de 2018 nada mais é do que com vistas a crescer nesse eleitorado que, segundo algumas pesquisas demonstram, tem sido um eleitorado no qual o presidente tem perdido votos. Portanto, Jair Bolsonaro resolveu voltar a atacar o Supremo Tribunal Federal, coisa que não fazia desde 7 de setembro, vocês se lembram, mas de qualquer maneira eu vou rememorar que até o ex-presidente Michel Temer teve que entrar numa costura política, preparando uma carta que foi divulgada à nação e que naquela carta o presidente colocava, vamos dizer assim, água fria, né? Tentava diminuir a fogueira dos ataques que tinham sido muito fortes naqueles eventos, em especial em São Paulo, apesar de também ter falado algumas coisas no evento de 7 de setembro em Brasília. Mas agora, o presidente resolve discursar e bater diretamente no Supremo, não nominando, mas o seu discurso é muito claro. É diretamente ao ministro Alexandre de Moraes e também um pouco resvala no ministro Edson Fachin. E os personagens que Bolsonaro resolve agora colocar à tona para defender nada mais são do que o blogueiro Alan dos Santos, hoje foragido nos Estados Unidos, até com
pedido de busca da Polícia Federal e até da Interpol, se não me engano, e também o deputado Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, que passou 7 meses preso, também por uma ordem de Alexandre de Moraes, né? Então, agora chega-se num momento no qual o presidente ataca a Suprema Corte com vistas a quê? A justamente fazer um afago neste eleitorado, seguidor e seguidora, que ele tem perdido votos. Porque Daniel Silveira é um dos grandes apoiadores do presidente e trabalhou muito por ele em sua candidatura em 2018. Alan dos Santos é um dos apoiadores que fez o presidente, durante o início do seu governo, falar diretamente com este público que o apoia e que está sempre se manifestando nas redes sociais. Ou seja, figuras importantes para Jair Bolsonaro, mas que foram tirados de cena. Portanto, ele tende agora a tentar recuperar esses antigos apoiadores, fazer um discurso mais radical ou mais a cara daquele candidato de 2018, para não perder tantos votos para Sérgio Moro, como as pesquisas têm demonstrado. E dentro deste aspecto, claro, os demais candidatos também não param. Nós já falamos aqui, inclusive no último comentário, o próprio ex-presidente Lula, que concorre pelo PT, não quer ter a pecha de petista. Ele tenta diluir essa questão do petismo e de tudo que foi visto, né, e revisto nos anos petistas e que causou, inclusive, uma queda muito grande da popularidade dele e propiciou a vitória de Jair Bolsonaro. Ele tende agora a dar também um figurino novo, mas um figurino novo que também lembra o Lulinha de 2002, porque naquele momento, se vocês não se lembram, eu vou relembrar também, ele trouxe José Alencar, um senador de Minas, um senador conservador, um industrial, um homem muito respeitado no mercado. E agora, Lula tenta fazer isso também com um candidato a vice, que, claro, não pode ser mais Alencar, porque já está falecido, mas pode ser Geraldo Alckmin, que é um tucano de linhagem paulista ou paulistana, que circula muito bem no mercado financeiro e é muito bem quisto, de modo geral, pelos chamados sociais-democratas ou políticos de centro. Ele foi governador de São Paulo em 2 ocasiões, enfim, poderia diluir um pouco essa imagem ou essa pecha petista de Lula. Já Moro tenta uma articulação para trazer políticos profissionais para sua candidatura, mas nós falamos já sobre isso no último comentário, que você pode até rever na última terça-feira. Hoje é justamente o foco do presidente da República. Ou seja, ele volta de novo a vestir o figurino do candidato Jair Bolsonaro, porque não somente os ataques ao Supremo fizeram nós relembrarmos esta figura que o presidente sempre fez questão de mostrar ao seu público, não só naqueles comentários no cercadinho do Palácio da Alvorada, ou mesmo em outros pronunciamentos que fez pelo Brasil, mas que havia sido esquecido, ou pelo menos estava guardado. Durante cerca de 90 dias, não se ouviu falas do presidente nesse sentido. E agora ele volta com força total, coincidentemente, quando os números mostram que, num segundo turno, ele pode perder a eleição para Lula ou até perder a vaga de ir ao segundo turno para Moro. Ou seja, a situação acendeu a luz amarela, o alerta, no Palácio do Planalto. E como se não bastasse tudo isso, o presidente também bateu duro contra a própria Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa, porque ele defende uma chamada liberdade para que todos transitem no Brasil de uma maneira sem que seja exigido o chamado passaporte da Covid, ou passaporte da vacina, que demonstra que as pessoas que estão entrando no Brasil estão, de alguma maneira, imunizadas ou não estão trazendo o novo vírus, ou a nova variante do vírus da Covid, que é o chamado Ômicron. De qualquer forma, o presidente se coloca contrário a uma decisão de regras mais duras e, mais uma vez, ele acena para o seu eleitorado. O mesmo perfil que demonstra o Bolsonaro atacando o Supremo. É uma volta dos perfis das candidaturas. O foco, eu tenho falado, eleitores, por mais que não se queira ver, no Brasil, a partir de agora, e desde o mês passado e daqui para frente, será eleições 2022. Os parlamentares também estão com esse mesmo foco, afinal de contas, também disputarão eleições. E não foi à toa que a PEC dos precatórios, que traz, entre elas, o Auxílio Brasil, ou a liberdade do governo ter um aumento do dinheiro a ser gasto nos programas sociais, que, inclusive, já começou a ser pago. Né? O novo Auxílio Brasil não atingiu ainda os 17 milhões de brasileiros que foi prometido, mas já está começando a pagar os primeiros 13 milhões em valores
que se aproxima de R$400. Portanto, o olho é a eleição do próximo ano. E também, se não bastasse tudo isso, o governo vê justamente nesta composição de Auxílio Brasil turbinado, agora com condições reais de ser pago, também as desonerações, ou como a gente costuma chamar, baú de bondades, para vários setores da economia, até sinalizando possíveis aumentos para o funcionalismo público. E também, claro, uma imunização da população, que com a vacinação no Brasil tem sido crescente, nós já atingimos cerca de 65% da população totalmente vacinada em primeira e segunda dose, e se chegarmos a 70% ou um pouco mais, o Brasil já pode ser considerado um país seguro contra a Covid, ainda que tenha a variante. Portanto, o jogo eleitoral está em pleno curso, e essa posição ou este novo posicionamento de Jair Bolsonaro não tem nenhuma novidade. O presidente volta com o figurino eleitoral de 2018 para não perder votos e tentar a sua reeleição no próximo ano. A temporada está aberta, como já falamos, e aqui chegamos ao final. Lembrando a vocês que amanhã, sexta-feira, temos aquela união, aquela conversa, aquela análise em conjunto, eu e Rodolfo Lago, para que você saiba o principal fato analisado por nós aqui da Capital Federal. E sempre pode também ver outros conteúdos, tanto no Imagem e Credibilidade, como no Jornal de Brasília e Portal R7, também como no nosso canal, o canal do Imagem e Credibilidade no YouTube, que é o ICTV. Muito obrigado. Até amanhã.